Si quieres ver cómo la energía de una chica joven se electrifica y cómo su imaginación explota en segundos, usa preguntas que abren la puerta a su lado más travieso y misterioso, porque cuando preguntas, ¿siempre fuiste tan peligrosa? ¿O alguien te enseñó a hacerlo? Lo que realmente haces es hackear su mente con un reto disfrazado de curiosidad, colocándote automáticamente como el hombre que no se deja impresionar fácilmente y que está listo para explorar lo que hay detrás de su fachada. Esto la obliga a decidir si se va a dejar llevar por el juego o si va a intentar probarte que es más de lo que aparenta. Y ahí está la magia. Mujeres jóvenes, acostumbradas a tipos babosos o previsibles, sienten de inmediato ese temblor interno cuando perciben a un hombre que no solo observa su belleza, sino que la desafía a mostrar su oscuridad, su peligro, su autenticidad. Esta pregunta es como una cerilla lanzada sobre gasolina, porque dispara un coqueteo, basado en poder, en misterio y en picardía, donde ella se ve forzada a hablar de su lado salvaje, y a la vez siente que tiene permiso para dejar salir esa parte de sí misma, sin juicios, sin moralismos baratos, solo adrenalina y deseo, y eso te eleva sobre todos los demás tipos grises. Usa esta pregunta mirándola directo a los ojos, con media sonrisa, como quien sabe exactamente lo que está haciendo, porque el tono lo es todo. Si la dices con inseguridad, eres solo otro imitador, pero si la lanzas con voz grave, calma, como quien sabe que está sentado sobre dinamita, le das la llave para que saque su lado más explosivo y termine asumiendo el papel de peligro, mientras tú mantienes el control del ritmo. Lo brutal es que, desde ahí, todo el flirteo se convierte en una danza de dominancia y entrega. Y el truco está en seguir desafiándola, no alabándola, nunca suplicando, porque las mujeres jóvenes huyen del pedestal y desean un hombre que las vea sin miedo. Así que dispara esa pregunta, observa la reacción y prepárate para un juego donde solo ganan los que se atreven a encender el fuego. Cuando sueltas la pregunta, ¿qué es lo más atrevido que has hecho y no te atreverías a contarle a nadie? Lo que realmente estás haciendo es abrir la jaula de sus secretos más oscuros y lanzar un desafío directo a su lado más travieso, porque ninguna mujer joven, especialmente las que vibran con la idea de ser diferentes, de romper reglas y experimentar, resiste el impulso de impresionar a un hombre que se muestra capaz de sostener la mirada y escuchar sus confesiones sin pestañear ni juzgar. Y aquí está el pulo. Al preguntarle esto, demuestras que no eres un tipo común, que no la quieres superficial ni políticamente correcta, sino real, cruda y sin filtros. Esta pregunta activa su imaginación, hace que piense en escenas y situaciones que normalmente guardaría bajo llave, y la pone en un estado mental donde el flirteo trasciende lo banal y se vuelve conspiración. Te conviertes en el cómplice, el aliado secreto, el único hombre que conoce ese fragmento prohibido de su vida. Y eso genera un lazo de confianza brutalmente sexual y emocional, porque cuando una mujer revela un secreto, inconscientemente baja la guardia y te entrega poder, siempre que respondas con calma, sonrisa y sin asomo de escándalo. El error fatal es presionarla o reaccionar como un niño asustado, porque ahí rompes toda la magia. Pero si mantienes la postura de hombre que lo ha visto todo y que incluso puede jugar con su respuesta, ¿eso es todo? Pensé que eras más peligrosa. Creas un círculo de picardía donde ella quiere probarte que puede ir más lejos, y a partir de ahí puedes escalar el juego, guiando la conversación a escenarios cada vez más intensos, hasta que no queda rastro de aburrimiento ni de dudas sobre quién está liderando el baile. Porque lo real es que toda mujer busca un hombre con el que pueda ser su versión más salvaje y secreta, y solo el que se atreve a preguntar y a sostener el misterio se convierte en el dueño de esa historia. Cuando lanzas la pregunta, ¿tus padres saben que sales con hombres que te hacen sudar sin tocarte? Lo que haces es dinamitar cualquier intento de conversación aburrida y llevar el clima direto para o território da tensão sexual descarada. Porque com essa frase você deixa claro que não está ali para jogar seguro ou ser previsível como os outros, mas sim para provocar, para desarmar e para desafiar. Esse tipo de pergunta mistura ousadia, humor e flerte agressivo, criando um frame onde você se coloca como o cara que ela vai querer esconder dos pais, o homem perigoso, divertido, irresistível e impossível de ser controlado. E isso dispara todos os gatilhos femininos de desejo por aventura, segredo e validação. Mulheres jovens estão cansadas de homens que buscam aprovação. Então, quando você sugere que ela está se envolvendo com alguém capaz de fazê-la suar apenas com a palavra ou o olhar, você ativa nela a necessidade de provar a si mesma que é
madura o suficiente para lidar com alguém fora da zona de conforto, alguém que não pede permissão nem se preocupa com o moralismo familiar. Isso cria uma bolha de intimidade instantânea, como se só vocês dois soubessem de um segredo perigoso. E o jogo mental passa a girar em torno de quem vai seduzir mais quem. Porque a partir desse ponto, você plantou na mente dela a ideia de que existe uma tensão invisível entre vocês. E que ela, mesmo tentando bancar a boazinha, sente no corpo e no olhar que o que está rolando ali é uma provocação de adulto. O truque é lançar essa pergunta com um tom brincalhão, olhar de quem sabe o poder que tem, e se ela entrar na vibe, continuar escalando, nunca recuando para a zona do elogio gratuito ou da validação fácil, mas sim se mantendo no topo do jogo, guiando a conversa por entre limites e desejos, deixando claro que, com você, ela nunca vai experimentar tédio nem rotina. Só intensidade, desafio e vontade de mais. Quando você dispara a pergunta, que parte de tu corpo queres que no deje de mirar? Você literalmente arremessa a conversa para o centro do desejo, quebrando de vez a superficialidade e colocando a tensão sexual no comando do jogo. Porque esse tipo de questionamento deixa explícito que você não é o cara tímido que finge desinteresse ou esconde o próprio desejo, mas sim o homem que sabe o que quer, tem coragem de verbalizar e cria um ambiente onde ela precisa se assumir, como protagonista do próprio corpo e do próprio prazer. É aqui que o flerte fica real, porque você obriga a mulher a se olhar de fora, escolher a parte do corpo que mais quer destacar para você. Seja boca, olhos, pescoço, quadril, pernas ou qualquer outra zona que ela sabe que hipnotiza. E ao responder, ela inconscientemente valida o poder sexual dela para você, reforçando a tensão entre vocês, tornando tudo mais físico, mais intenso, mais direto, e tudo isso sem precisar tocar, apenas com palavras. O grande segredo é lançar essa pergunta com voz baixa, olhar de quem já está imaginando, sorriso de leve, como se estivesse jogando um segredo só entre vocês dois, e nunca de forma desesperada ou carente, porque a energia dominante está justamente em mostrar que você aprecia, mas não idolatra. Você aprecia, admira e provoca, guiando o olhar, a conversa e o clima para uma dinâmica onde ela sente que está seduzindo e sendo seduzida ao mesmo tempo. Essa pergunta, quando bem usada, não só faz a mulher se sentir desejada, mas também poderosa, porque dá a ela o comando da própria sensualidade. E, ao mesmo tempo, faz com que associe a sensação de excitação e poder ao momento que está vivendo com você. Ou seja, se você quer quebrar a rotina, marcar presença e ser lembrado como o cara que a fez se sentir mulher de verdade, use essa pergunta sem medo, com confiança, e prepare-se para ver a temperatura subir e o interesse explodir. Quando você solta a bomba, que te excita mais? Que te digam que a ser, o que lo hagam sem pedir permiso? Você expõe sem filtro o desejo bruto que ronda toda mulher jovem, a fome por alguém que assuma o controle do jogo, que não tenha medo de ser dominante e que saiba que a verdadeira sedução mora no contraste entre entrega e ousadia. Com essa pergunta, você não só investiga os limites dela, mas instala na conversa a ideia de poder, de comando, de transgressão, coisa que pouquíssimos caras têm coragem de trazer para a mesa, porque a maioria tem medo de parecer invasivo ou errado. Mas a verdade é que toda mulher minimamente interessante está cansada do cara que espera permissão para tudo, do bonzinho sem coragem que não entende que, no fundo, a tensão real está em desafiar, provocar e levar a conversa para onde quase ninguém vai. Essa pergunta faz a mente dela viajar para experiências que talvez nem tenha contado para ninguém, aciona as memórias de vezes em que sentiu o corpo arrepiar por um comando sussurrado ou por uma atitude inesperada. E, acima de tudo, faz com que ela comece a imaginar você nessas situações, testando seus próprios limites. Porque o grande segredo aqui é mostrar que você é o tipo de homem que conduz, que sabe quando pedir, quando mandar e quando simplesmente agir, sem pedir desculpas, sem se desculpar por ser intenso. O truque é observar a resposta dela com um olhar firme, sorriso malicioso e a tranquilidade de quem já dominou o próprio desejo. Nunca como quem está desesperado por aprovação, mas sim como quem está avaliando se ela tem coragem de brincar no seu nível. Porque é aí que o jogo esquenta. Os filtros caem e você descobre se está diante de uma menina insegura ou de uma mulher pronta para ser conduzida, para se soltar e viver algo que jamais vai esquecer. E é assim, colocando na mesa a verdade do desejo,
que você se diferencia de todos os caras comuns e faz com que ela queira se entregar para quem não tem medo de ser homem de verdade. Quando você dispara a pergunta, se estuviéramos solos, sin interrupciones, quem perderia o controle primeiro? Tu ou eu? Você simplesmente eleva o jogo do flerte a um novo patamar de provocação e tensão sexual, porque aqui não existe mais espaço para conversa morna ou frases de efeito recicladas. Você está colocando a mulher diante de um espelho, onde ela precisa encarar o próprio desejo e assumir sem disfarce quem tem mais fome, mais intensidade, mais fogo. E isso é um convite direto para ela jogar no seu nível, se despir das máscaras e arriscar admitir que, ao lado de um homem de verdade, ela pode sim perder o controle, pode sim se entregar, pode sim descobrir lados dela mesma que nem sabia que existiam. Essa pergunta é uma armadilha deliciosa, porque tanto faz a resposta. Se ela diz que seria você, já está confessando atração. Se diz que seria ela, está entregando o jogo nas suas mãos. E em ambos os cenários você ganha. Porque o foco aqui é mostrar que você é o cara que não tem medo de entrar em um duelo de vontades, de provocar e de sustentar o olhar sem baixar a cabeça, mostrando domínio, confiança e um magnetismo que não precisa de aprovação, apenas de presença. O segredo é lançar essa frase com tom grave, olhar firme e um leve sorriso de desafio, transmitindo a certeza de quem já jogou esse jogo antes e está pronto para qualquer resposta. E se ela tentar devolver a provocação, sorria mais ainda e diga que não gosta de perder, mas adora testar limites. Porque toda mulher interessante sonha em ser desafiada por alguém que a faça sentir perigo, borboletas no estômago e uma vontade incontrolável de jogar até o fim. Com essa pergunta, você saca quem está pronta para a intensidade e quem ainda vive de conversa fiada, e só o homem que não tem medo de jogar pesado é lembrado como aquele que acende todos os sentidos dela mesmo quando o jogo termina. Quando você olha nos olhos dela e solta sem piscar, te gusta provocar, ou simplesmente não puedes evitar-lo? Você está obrigando a mulher a olhar para dentro do próprio instinto, porque essa pergunta é pura nitroglicerina para o ego e para o lado selvagem que toda mulher jovem tenta, em algum nível, esconder ou controlar, mas adora quando encontra um homem que enxerga além da fachada. Ao lançar esse desafio, você tira o poder dela de apenas agir por impulso. Agora ela precisa assumir, se posicionar e te dar a chave para entender se o fogo dela é calculado ou incontrolável. E essa dinâmica é absolutamente viciante, porque toda mulher adora sentir que o jogo não passou despercebido, que alguém percebeu sua faísca, seu veneno, sua capacidade de mexer com os outros sem sequer tentar. Aqui, você se posiciona como o cara que entende o jogo, que lê sinais, que saca nuances e não teme olhar de frente para a mulher por trás da pose. E isso faz a cabeça dela girar. Porque mostra que você está num nível acima dos caras que só repetem elogios ou puxam assunto bobo. Você está dizendo sem dizer que vê o perigo e quer brincar mesmo assim, quer ir mais fundo, quer saber até onde ela aguenta o próprio poder. A resposta pouco importa. Se ela diz que gosta de provocar, acabou de assumir para você que tem intenção, se diz que não consegue evitar, está confessando vulnerabilidade e força ao mesmo tempo, e em qualquer cenário, você ganhou o controle do clima, porque é só sorrir de lado e soltar uma provocação extra. Então eu deveria tomar cuidado contigo ou contigo comigo? Para aumentar a tensão. O segredo é falar sem pressa, com voz segura, olhos atentos e energia de quem não pede licença para jogar. Porque o homem que desafia a mulher a ser mais do que só bonita é o mesmo que ela nunca esquece. Porque fez ela se sentir viva, desejada e perigosamente solta, pronta para tudo que vier. Quando você olha para ela com aquela mistura de desafio e admiração e solta, por que sinto que debaixo de essa carita dulce e uma mente salvage? Você coloca a mulher no centro de um holofote onde o jogo não é mais sobre aparência, mas sobre essência. Porque essa pergunta atravessa qualquer escudo de fofura ou timidez que ela tente usar e coloca em cena o verdadeiro potencial de loucura, criatividade e desejo que ela carrega dentro. É como se você dissesse, sem rodeios, que enxerga através das máscaras, que percebe o vulcão de impulsos e segredos por trás do rosto angelical, e isso é um convite irresistível para ela soltar o lado proibido, desafiar limites e provar que não é só bonitinha, como todo cara previsível acha, mas sim uma mulher cheia de camadas, capaz de surpreender e dominar quando sente confiança. Aqui está o segredo brutal. Mulheres jovens vivem cercadas de babacas que só veem o óbvio. Então, quando você diz que percebe o
Selvagem sob a doçura, você se torna o único que não tem medo do desconhecido, que pede para ver o caos, que quer explorar o lado escuro. E isso cria uma tensão magnética, porque ela sente que, contigo, não precisa fingir pureza nem esconder suas loucuras. Pode ser inteira, crua e livre, porque você aguenta a intensidade. A resposta dela é só o começo, porque não importa o que diga, você já plantou a semente da dúvida e da provocação, já mostrou que está pronto para tudo que ela esconde. E se ela sorrir ou tentar negar, é aí que você reforça. Não adianta disfarçar, tua energia entrega. Sempre com voz baixa, olhar direto e zero julgamento, só curiosidade e tesão por tudo que está por vir. Porque é assim que o homem verdadeiro assume o comando, se destaca e faz com que ela lembre de você toda vez que sentir vontade de mostrar quem realmente é, mesmo quando ninguém mais tiver coragem de ver. Quando você solta, na lata, que tienes tu que hace que quiera desnudar-te com la mirada cada vez que hablas. Você arranca a máscara do jogo social e joga a conversa no olho do furacão da tensão sexual, porque essa frase é pura ousadia e sinceridade. Ela diz, sem pedir licença, que você está de olho nela de um jeito que nenhum outro cara tem coragem de admitir. Que cada palavra que sai da boca dela te faz imaginar cenas explícitas, que o desejo está ali, vivo, vibrando no ar entre vocês. E essa verdade, quando jogada com confiança, provoca um curto-circuito nos sentidos dela, porque mulher jovem é bombardeada o tempo todo por elogios vazios. Mas raramente encara um homem que diz, de forma tão direta e sem vergonha, que está sendo dominado por pura atração, que a presença dela te obriga a fantasiar, a despir com o olhar, a desejar sem filtro. E o detalhe brutal é que ao perguntar o que ela tem de tão magnético, você inverte o script. Coloca o ela para explicar, para assumir, para validar a própria sedução e, ao mesmo tempo, para sentir o impacto real que causa em você, criando um ciclo de autoafirmação e excitação, onde ela percebe que está no controle do próprio poder, mas também sob teu domínio, porque é você quem conduz o jogo e dita o ritmo. O segredo é dizer isso com um olhar firme, sorriso de malícia e silêncio logo depois, deixando ela sentir o peso do teu desejo e a responsabilidade de alimentar a chama. Se ela responder brincando, você entra no clima e puxa mais. Se ela desconversar, você só sorri de canto e segue com outra provocação, sempre mantendo o clima de tensão e verdade, porque nenhuma mulher esquece o homem que a desejou com tanta clareza, que não escondeu a fome e que teve peito de dizer, sem rodeios, que ela é o motivo do seu olhar ser tão explícito. É esse tipo de atitude que separa os homens de verdade dos garotos invisíveis na memória feminina. Quando você dispara na lata, se ahora mismo te dijera al oído lo que quiero hacerte, me lo permitirias ou te escaparias? Você está basicamente convidando a mulher a mergulhar contigo no universo da antecipação, do perigo gostoso e da tensão sexual explícita, porque essa pergunta não só projeta imediatamente cenas quentes na cabeça dela, como também te coloca como o homem que lidera o desejo, que sabe provocar e desafiar ao mesmo tempo, sem perder o controle. Aqui você não está pedindo permissão para sentir, está declarando intenção, jogando com o limite entre o proibido e o irresistível, e deixando claro que não teme expor tua fome nem pressionar o instinto dela. Isso é brutalmente poderoso, porque ativa no cérebro dela a dúvida. Eu aguento ou fujo? Quero ser a mulher que se permite ou aquela que foge desse jogo? E qualquer resposta te serve. Porque se ela diz que permitiria, já abriu a porta do tesão, se diz que escaparia, está fantasiando sobre o que seria preciso para não resistir. E em ambos os casos você está plantando o desejo, aumentando a curiosidade e o fogo interno. O segredo é soltar essa pergunta com voz baixa, olho no olho, cara de safado que não precisa de aprovação, e se ela entrar no clima, continuar empilhando provocações, nunca recuar para a zona morna do papo seguro, porque mulheres jovens sentem tesão em homens que desafiam, que arriscam, que não têm medo de tomar o controle da situação. E aqui está a virada. Enquanto os caras comuns ficam pensando em frases prontas, você simplesmente mostra com postura, energia e intenção que pode virar qualquer ambiente em palco de tensão, deixando claro que ao seu lado o tédio não existe, só o desejo cru, pronto para explodir quando ela decidir parar de fugir. Quando você olha no fundo dos olhos dela e dispara, ¿cuál es la fantasia que aún no cumpliste porque nadie tuvo el carácter para llevarla a cabo? Você está, sem anestesia, quebrando a barreira do comum e invadindo o território onde desejo, vulnerabilidade e poder se misturam.
Porque essa pergunta é um convite direto para ela expor o que tem de mais escondido, mais proibido, mais latente. E, ao mesmo tempo, deixa implícito que você se considera o homem que pode, finalmente, realizar o que nenhum outro teve coragem, ousadia ou masculinidade suficiente para sequer tentar. Aqui, a mulher se vê diante de uma escolha. Ou admite que tem fantasias ainda secretas, e quase toda mulher jovem tem, ou tenta disfarçar. Mas em qualquer cenário, você planta nela a semente da dúvida e da provocação. Porque esse tipo de pergunta mostra que você não tem medo do desejo, não teme aquilo que faz a maioria dos homens correr ou se calar. E que o jogo, contigo, não é de faz de conta, é de verdade, intensidade e entrega. Essa frase ativa, de imediato, o instinto dela de testar limites, de imaginar se você daria conta mesmo, de projetar cenas onde, pela primeira vez, poderia se soltar sem filtro nem julgamento, porque você não se vende como mais um cara curioso, mas como o homem que lidera, escuta, entende e executa. Se ela se entregar, e o segredo brutal é nunca reagir com surpresa, nunca perder a pose, mas sim manter o olhar firme, sorriso de quem sabe o peso do que está ouvindo e já está calculando como, quando e onde pode fazer aquilo acontecer, porque toda mulher quer, no fundo, alguém que a tire da rotina das promessas vazias e a faça sentir, no corpo e na mente, que encontrou o único capaz de tornar real aquilo que ela mesma tem vergonha de pedir. É assim, com coragem e autenticidade, que você vira o nome que ela nunca vai esquecer. Quando você encara uma mulher jovem com firmeza, sem rodeios, e solta "como queres que te mire", como uma dama ou como uma tentação, você está pegando tudo que há de ambíguos no desejo feminino e colocando em cima da mesa, obrigando ela a se posicionar e assumir qual papel quer viver contigo. Porque essa pergunta tira o véu da falsa santidade e escancara a tensão que existe entre a imagem da mulher respeitada, idolatrada, e a mulher desejada, provocante, aquela que faz perder o controle. Aqui você mostra maturidade, domínio da própria energia e a coragem de verbalizar o que quase todo cara pensa, mas não diz, que mulher nenhuma é só uma coisa, que ela pode ser as duas, e que a decisão de como vai ser olhada, admirada e possuída está, naquele instante, nas mãos dela. É esse poder de escolha que acende a mente dela, porque toda mulher gosta de ser tratada como uma dama em público e como pura tentação no olhar de um homem que a entende de verdade. E se ela hesita, é porque sente o fogo do desejo batendo com força. Mas se responde sem medo, você já sabe que tem nas mãos uma mulher pronta para se entregar ao jogo, alternar entre controle e entrega, viver intensidade e respeito na mesma noite. O segredo é soltar essa pergunta com um sorriso de quem aceita qualquer resposta, mas com olhos que deixam claro que o desejo está ali, pronto para devorar qualquer fachada de inocência. E quando ela responde, você usa isso como combustível para continuar guiando o clima. Elogia a escolha, provoca se ela tentar bancar a santa, diz que vai ser difícil não te trair com o olhar se ela escolher o caminho da tentação, porque mulher nenhuma esquece o homem que enxerga e valoriza todos os lados dela, sem medo, sem hipocrisia, pronto para transformar cada olhar em convite para algo mais intenso e real do que ela imaginou viver com qualquer outro cara.